Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Mabel, pastora da Igreja Apostólica Exército de Deus. Estou aqui para liberar uma palavra para você, uma palavra de vida, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E esse tempo que nós vamos passar juntas, eu vou liberar muitas direções para você. Então, eu peço para você pegar um papel, uma caneta, para você fazer algumas anotações. Pega aí rapidinho, papel, uma caneta, uma agenda, um caderno, e você já de princípio anote o seu nome, a sua idade e o seu propósito de vida. Vai lá rapidinho, estou te esperando, hein? Então, enquanto você está anotando aí o seu nome, a sua idade e o seu propósito de vida, você precisa saber, você precisa ter em mente qual é o seu propósito de vida. Ah, pastor, eu não sei o que eu quero para minha vida. Então você escreva assim, não sei. Mas se você souber, anote. Não precisa ser um texto grande, um texto longo, com muitas palavras. Anote palavras pequenas, mas se você souber, já coloque aí o seu propósito de vida. Pastor, eu não sei. Quem sabe depois dessa palavra, quem sabe depois dessa imersão, eu venha saber qual é o meu propósito de vida. Tá bom? Então anote aí, dá tempo ainda, tá bom? A princípio, eu quero que você se conscientize dessas informações que eu vou passar para você agora. Eu quero fazer uma pergunta para você. Querer é poder? E aí? Querer é poder? A gente ouve falar muito sobre essa expressão. Ah, querer é poder. Ah, querer é poder. Você quer? Você consegue? Você quer? Você pode? E aí? Será que querer é poder mesmo, pastora Mabel? E aí? Deve ter um monte de pontinhos de interrogação aí, né? Querer é poder? Na verdade, pastora, eu nunca pensei se querer é poder mesmo. Agora que a senhora está me fazendo pensar sobre isso, eu não sei. Quem sabe eu estou passando por várias mentes aí agora, vários coraçõezinhos que estão começando a pensar sobre esse assunto. Querer é poder? Quantas vezes nós já ouvimos essas expressões, né? Essa é a expressão querer é poder. A verdade é que a gente precisa entender qual é o propósito da nossa vida. Para o que viemos essa terra? O que eu desejo realizar? O que eu preciso realizar? Qual é o meu chamado? Qual é o meu dom? O que eu preciso unir? Para quê? Para que verdadeiramente esse querer venha se realizar em poder. Então eu preciso o quê? Do que eu preciso? Eu preciso saber de alguns aspectos. Para poder fazer essas perguntas aí, para poder responder a essas perguntas, eu preciso analisar alguns aspectos. Primeiro aspecto, que de tempos em tempos algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Isso é muita verdade, não é? Primeiro, precisamos tomar algumas decisões. Isso é fato. Todos os dias nos deparamos com tomada de decisões. Segundo, nós passamos também por frustrações. Nós passamos também por desilusões e desânimos. Mas como assim a senhora já inicia uma palestra assim, só falando de palavras boas? Mas não, fica aí até o final que a gente vai conseguir resolver esse problema aí. Vou te dar o pulo do gato hoje, tá bom? Então, de tempos em tempos, como eu estava falando, de tempos em tempos, nossas vidas, nós passamos por vários processos, por várias situações. A gente precisa tomar decisões, nós precisamos tomar decisões, mas tomando determinadas decisões, nós podemos passar por frustrações e também a gente pode passar por desilusões e ao final da jornada, desânimo. Já viu pessoa assim? Já passaram pessoas assim pelo seu caminho? Hein? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Quando que nós vamos saber que nós estamos tomando uma decisão certa? Ah, eu vou interiorizar essa decisão e eu vou colocar na minha mente que ela é certa, pronto, acabou, eu vou executar. Não. Eu vou dizer uma coisa para você, é a maior furada.
Não faça isso, jamais. Veio uma ideia na sua mente e você já executa? Não pode. 100% de frustração. Eu vou ensinar aqui para você também que se você já passou por frustrações, como eliminar essas frustrações para a gente começar a recomeçar. Porque o tema dessa palestra é recomeçar e reconstruir. Precisamos reconstruir. Nós não podemos ficar parados. Então, a pergunta que eu faço é: como eu sei que eu estou tomando uma decisão certa? Pastora, eu faço a pergunta para a senhora: quando que a senhora sabe que a senhora está tomando uma decisão certa? Eu vou dar para você um pulo do gato, hein? Anota aí nesse caderno aí que eu pedi para você pegar, esse caderninho de ouro. Anote aí. Você precisa entender que uma decisão pode mudar toda a sua história. Isso aí já dá até um aperto no peito, né? E uma decisão pode mudar todo o meu destino, pode mudar toda a minha história, pode mudar toda a história da minha casa, da minha família. Verdade. Verdade mesmo. Por isso que a gente precisa de quê? Estar atento a alguns passos que eu vou dar para vocês agora. Algumas sugestões, se você quiser anotar, anote aí. Então, primeiro, nós não podemos tomar decisão às cegas. O que é tomar decisão às cegas? Simplesmente eu estou com uma ideia, eu acho ela muito legal e agora eu vou colocar em prática. Isso é tomar decisões às cegas. Não pedir nenhuma orientação à pessoa que você confia. Não pedir a Deus, não se espiritualizar. Não gerar um tempo de entendimento para amadurecer aquela decisão. Então a gente precisa de quê? Primeiro ter em mente, eu estou com uma ideia, eu não posso sair às cegas fazendo qualquer coisa. Muito menos perguntando a quem não me ama, muito menos estou perguntando a qualquer pessoa qual é a opinião dela. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Vou te ajudar a entender como você precisa tomar uma boa decisão. Pessoas que são do seu convívio, pessoas que você ama muito, podem sofrer muito com uma péssima decisão. Uma péssima decisão não é só você que sofre, não. Uma péssima decisão, filhos sofrem, cônjuge sofre, uma casa sofre. Então, o que a gente precisa fazer? Anote aí. Vou te dar uma sugestão de ouro. Primeira coisa, você precisa parar. Pare. Pare tudo. Pare. Que isso, pastora? É pare? É. Anote aí. Pare. Tem uma decisão a ser tomada. Pare. 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 Pare tudo. Nunca se toma decisão em meio à confusão, em meio a várias ideias, em meio a turbilhão. Para tudo. Esse é o primeiro passo. Busque o caminho juntos, com a pessoa certa. Ore com a pessoa certa. Pense, raciocine. Esse é o primeiro passo. Pare. A prudência nunca é demais. Nunca é demais. E aí, o segundo passo, anote aí. Olhe. Primeiro, pare. Segundo, olhe. Você precisa ter visão de águia. Olhar ao seu redor, espiritualmente, fisicamente. Observar as pessoas que estão sonhando com você. Passe um pente fino e só coloque aquelas pessoas que sonham com você para perto de você. Só aqueles que verdadeiramente sonham com você. Não fique pensando em multidão. Pensar em falar com multidão, isso se chama insegurança. Então o primeiro passo é pare. O segundo é olhe e perceba quantos estão te apoiando. Você vai observar quem está contigo. Terceiro ponto, ouça como precisamos trabalhar a nossa audição. Então o primeiro ponto é pare, o segundo é olhe, o terceiro ponto é ouça quem tem experiência e quem deseja o seu bem e quem sabe te aconselhar. Vá para perto daquele que verdadeiramente sabe te aconselhar, porque o nosso Deus
se chama Maravilhoso Conselheiro. E você sabia que ele usa pessoas certas na terra? Então eu quero te dizer que essas pessoas certas vão começar a vir para o seu caminho a partir de hoje. Você vai começar a vir ao encontro delas, ou dela. Porque muitas vezes você procura tantas pessoas, quer tantos conselhos e não encontra um bom. Mas eu quero declarar que a partir de hoje, Deus vai colocar um conselheiro perto de você, para você fazer o que é certo. Então pare, olhe, ouça. Esse é o pulo do gato, hein? Ouvir, hein? Ouvir pessoas certas. Você já chegou perto de pessoas que você abre o seu coração, conta os seus projetos, conta os seus desejos, fala tudo, um livro aberto. Você já chegou para perto de pessoas assim e elas jogam um balde de água gelada em você? Se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você. E aí você tem que pensar assim, bom, como ela não sou eu, então peraí, eu sou eu, peraí, eu tenho que olhar para mim. Eu não tenho que pegar projeto de ninguém, eu não tenho que pegar conselho que não vão servir para mim. Então pare, olhe, ouça. Quarto ponto, pense. Deus te deu uma mente pensante. Deus te deu raciocínio. Deus te deu uma mente sadia, saudável, uma mente que pode refletir, uma mente que possa pensar nas consequências de tudo, ponderar as coisas. Ponderar não é pecado. Ponderar é sabedoria. E o quinto ponto, execute. O primeiro é pare, olhe, ouça, pense. E você percebeu que o quinto é o execute? Se nós partirmos para o quinto, o executar, como dizem por aí, 99,9% de erro, não vai haver acerto. Por que queimarmos etapas se temos o tempo? Por que queimarmos etapa se nós temos tempo para buscar, para orar, para falar com a pessoa certa, para tomarmos uma decisão certa, para executar o que é certo? Esse é o último passo, esse não é o primeiro passo. Executar não é o primeiro passo. Existem pessoas desesperadas, com medo de perder as chances e por partir lá para o quinto passo, ela perde a bênção, ela perde o propósito, pela ansiedade, ela perde. Então é melhor ter prudência do que ter ansiedade, não é mesmo? Você está junto comigo aqui? Você anotou? Para quem perdeu pare, olhe, escute, pense e execute. Mas pastora, o executar é sempre o positivo? Eu vou dizer uma coisa para você. Nem sempre o Deus Altíssimo vai bater o martelo e vai dizer, faça isso. Esses passos são para você perceber se as coisas vão dar certo ou não. O execute pode ser o não também, você sabia disso? O execute pode ser o sim, o execute pode ser o não. O execute pode ser o sim, Deus vai te dar o passo a passo, Ele vai colocar pessoas certas no seu caminho. E o não execute é dizer assim, outro caminho virá. Se não é esse, pelo menos eu segui os passos certos. Você está comigo? Você está entendendo? Vamos seguir? Vamos seguir? Caminho, palavras de ouro que eu dei aí, hein? Para um caminho de sucesso, para um caminho de triunfo. Então, se esses sinais não estiverem alinhados, se eles não estiverem alinhados, querer não é poder. Lembra do início da palestra da imersão? Que eu fiz a pergunta, querer é poder? Se esses passos não estiverem alinhados, querer não é poder. Olha, que isso, pastora, que notícia, hein? Uma notícia boa, porque nós vamos alinhar e ajustar muitas coisas aqui hoje. E eu quero dizer mais. Os nãos da vida precisam nos ensinar muitas coisas. Eu não disse para você que o executar pode ser o sim, pode ser o não? Se você se deparar com um não, não pare por aí. Não pare.
na história, na ciência, vemos tantos homens grandiosos que estão registrados e a gente lê e a gente entende que eles não desistiram. Eles partiram para outro caminho, partiram para uma outra trajetória, aprenderam de uma outra forma. Eles não desistiram com os nãos. E por que eu e você vamos desistir com os nãos? Eu quero dizer para você que os nãos, eles podem gerar frustrações. Eu não falei para você, no início da nossa imersão, que nós nos deparamos com frustrações, desilusões? Pastora, quando é que essa palavra vai começar a gerar vida? Agora, já está gerando vida. Nós vamos aprender o que não fazer para aprender o que fazer. Se eu estou diante de pessoas aqui hoje que está vivendo um processo de frustração, isso tem que ser quebrado. Para quê? Para você parar, olhar, ouvir, pensar e começar a executar o que é certo. Porque você só tem uma vida. E eu quero dizer, voltando aqui à caminhada, a nossa caminhada, os nãos, eles podem gerar frustrações. Se soubermos lidar com os nãos, certamente nós vamos aprender a lidar com os sims. Os sims virão. Se nós soubermos lidar com os nãos, os sims virão. Eles virão ao nosso encontro. Você sabia disso? Eu quero te dizer que a frustração, o que é frustração? É uma expectativa fracassada. Sabe, quando você lida com aquele problema, você tem uma decisão para tomar e aí não dá certo, você se frustra. Isso é uma expectativa fracassada. Aí o que você tem que fazer? Olha o pulo do gato. Volte às sugestões que eu passei para você. A vida é assim. Volte. Onde eu errei? Onde foi que eu errei? Mas não é onde foi que eu errei para você se sentir mal, não. Onde foi que eu errei? Qual foi o passo que eu errei? Porque eu preciso acertar. Isso se chama, sabe o quê? Maturidade. Então volte, não pare, não olhe, não ouça, não pense e não execute. Você não pode chegar a executar, deu errado. Eu quero morrer, eu não quero mais nada, eu não quero viver mais, Deus não me ama, Deus não me quer, nada disso, nada disso, nada disso. O mundo não terá misericórdia de você. Você precisa se amar, você precisa se cuidar e você precisa seguir os passos certos. Pegue esses passos que vão dar certo, tá bom? Eles vão dar certo. Então não deixe a frustração virar uma desilusão. Não deixa não. Olha o rostinho. Olha só a imagem que eu coloquei. Desilusão. Uma pessoa assim, coloca a mão na cabeça. Estou desiludido. Acabou a minha esperança. Desilusão, o significado de desilusão é perda da esperança, descrença e decepção. Decepção é ruim, né? Ninguém quer se decepcionar. Ninguém quer se decepcionar. Mas ela acontece. A desilusão vem, a falta de esperança é por causa da desilusão, depois vem uma série, vem acarretando séries de sentimentos, que é descrença, a pessoa ela não crê mais em nada. Tudo à volta dela é decepção. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou beber essa água aqui e você vai pensar numa pergunta que eu vou fazer agora. A esperança é a última que morre? Deu para pensar? Você já ouviu essa expressão? A esperança é a última que morre? A esperança é a última que morre. A gente sabe que essa expressão é uma expressão filosófica, mas não vou entrar nesse âmbito, nesse ramo. Eu quero dizer que essa expressão nua e crua, para mim, não é verdadeira. Porque eu entendo que a esperança nunca morre. Se a esperança nunca morre, ela está sempre viva dentro de nós. Passamos por momentos de decepção, mas nunca de morte da esperança. Ela sempre nasce. A esperança é a última que morre? Não.
Eu entendo que se essa frase, se essa expressão é verdadeira, um dia ela vai morrer. Eu não sou daqueles que morrem. E eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que não são daquelas que morrem. Exato? Continuemos. Quando encontramos pessimistas de plantão, e aí? E os pessimistas de plantão? Pastora, tem pessimistas de plantão no meu caminho. E aí, você vai ouvi-los ou não? Os pessimistas de plantão chegam. Nós precisamos ter a armadura que nos protegem desses pessimistas. Você já passou, ou melhor, vou refazer a pergunta, pessoas pessimistas já passaram pelo seu caminho sem você pedir, muito menos você pediu conselhos e elas te deram vários conselhos? Isso aí é bem familiar, né? Você não pede conselho nenhum, elas estão falando. Elas sabem muito da vida, da sua vida, mas não sabem nada da vida delas. Elas sabem solucionar os problemas de todos, mas o dela não. Os problemas delas estão todos ali engavetados, mas ela consegue resolver os problemas de todos, só com sugestões gostosas, só com sugestões maravilhosas. Então eu quero dizer para você que os pessimistas de plantão, eles chegam mesmo, tá? Precisamos nos proteger, passar um pente fino lá no ouça. Porque na hora que você parar, pensar, ouvir, você vai ficar pensando, você vai ter que interiorizar, passar um pente fino no que as pessoas estão dizendo. E outra coisa, uma sugestão de ouro aqui. Não saia falando dos seus sonhos para ninguém, daquilo que você deseja realizar, até de tomada de decisões que vão mudar a tua trajetória, o teu caminho. Fale para quem verdadeiramente sonha junto com você. Eu quero ratificar essa palavra, tá bom? Então, voltando aqui, pessoas que encontramos no nosso caminho, existem pessoas pessimistas sim. Só de você contar alguma coisa, ela faz até assim, nossa, queria tanto que fosse eu. E a desilusão, voltando aqui, gera desânimo e desistência. A desilusão gera desânimo e desistência. Eu entendo que a desistência é o fim da linha, acabou. Para Deus não, mas para muitas pessoas sim, é o fim da linha. Acabou, cansei, já tentei por todos os caminhos, pastora, já tentei de todas as formas, já tentei. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero que você relembre do que você acabou de escrever aí. Pare, olhe, ouça, pense e execute. Siga esses caminhos, vai dar certo. Vai dar certo. Nada como uma linha do tempo de fracasso para enterrar todos os sonhos. Isso é verdade. Uma linha do tempo de fracasso enterra os sonhos. Então, hoje eu quero dizer que os seus sonhos eles precisam ser desenterrados para que você possa tomar decisões corretas e seguir os passos que eu dei para que o Senhor Jesus, que é o nosso guia, venha nos orientar. Ele passa um pente fino na nossa trajetória porque Ele sabe mais do que nós. E Ele vai dizer assim, vai por esse caminho, aqui vai ter muita pedra, aqui vai ter muito espinho, eu não quero que você passe por isso. E aí Deus vai te orientar, Ele vai te poupar de muitas coisas. Eu quero dizer que, outra pergunta, na verdade eu quero fazer outra pergunta. Fique com essa pergunta. Primeiro foi a esperança última que morre, já ensinei que ela não morre. Agora, outra pergunta. O tempo perdido pode ser recuperado, pastora? Se eu fosse você, colocaria essa pergunta aí no seu caderno, nas suas anotações. Tempo perdido pode ser recuperado? Eu vou dizer para você que sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Devemos ter algumas atenções a isso. Existem pessoas que perdem projetos, perdem oportunidades, estão com um projeto nas mãos e eles simplesmente fazem assim, ó, vão embora. E aí, eu quero dizer o seguinte, tempo perdido pode ser recuperado, porém nem sempre. Existem pessoas que querem pegar esses mesmos projetos,
e realizar 2, 3 anos, 20 anos depois. E às vezes fica batendo a cabeça com aquele mesmo propósito. Eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes não conquistamos as mesmas coisas em tempos diferentes. Mas a gente tem que ter a mente aberta. Porque quem sabe Deus não está te restituindo num projeto 7 vezes maior em tempo diferente. E tem pessoas que ficam chorando porque perdeu aquela oportunidade, e fica com aquelas lágrimas em cima daquele projeto morto. Eu vou dizer para você, pare, olhe, pense, ouça, reflita, execute um novo projeto, um novo tempo. Existe esperança. Uma nova esperança está sendo gerada hoje. Então entenda, se você está entendendo que esse projeto foi embora, pare, olhe, ouça, pense. Será que eu posso pegar esse projeto de volta? Se não, bola pra frente, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque um outro projeto bem maior virá em outro tempo. E aí, Deus está falando com você, minha amiga. Deus está falando com você, minha irmã. Anote essas informações de ouro. Porque nada está perdido. Nada está perdido. E eu quero dizer mais. Anote aí. Existe uma restituição de honra para a sua vida. Você sabe o que é uma restituição de honra? Anote aí o que é uma restituição de honra. Restituição de honra é quando você conquista e todos veem que você conquistou. Que isso, pastora? Isso é verdade? Isso existe? Existe. Sabe aquele tempo de destruição? Sabe aquele tempo que você está vivendo numa masmorra? Sabe aquele tempo que você está vivendo numa caverna, na escuridão, num quarto em deprê? Se você pegar essas sugestões que eu estou te passando hoje, anote aí. Não se esqueça de anotar, ainda dá tempo. Deus, ele pode fazer uma virada de mesa. E aí, se você não perder a esperança, o que vai acontecer? Deus vai te fazer conquistar, reconstruir. Esse é o tema da nossa imersão. Reconstrução. Reconstruir novamente, a ponto de as pessoas te olharem e falarem assim: era ela? Meu Deus, é ele, é ela. Conquistar, eu não estou falando só de questões materiais, eu estou falando de posição espiritual, posição emocional sarada, posição psicológica sarada, financeira, todas as áreas da sua vida. É quando todos vão te ver e vão falar assim: verdadeiramente, ela está vivendo uma restituição com honra, porque hoje eu vejo que ela conquistou. Passou por várias guerras, mas ela não ficou caída, mas ela não ficou prostrada. Ela é um exemplo de vida. Quando as pessoas disserem que você é um exemplo de vida, que você é um modelo a ser seguido, verdadeiramente, a restituição com honra te perseguiu. A restituição com honra chegou até a sua vida. Tá tudo bem até aí? Temos mais coisas para falar, hein? E o que acontece? O tempo de conquista se torna maior do que o tempo de perda. Quando você é restituído com honra, o tempo de conquista ele fica maior do que aquele tempo de perda, aquele tempo de sofrimento. Aquele tempo que você perdeu, ele vai embora. Ele vai embora. Porque você está vivendo tempo de honra. Guarda isso. E eu quero entrar agora no motivo de tudo que eu estou falando. Não sei se você sabe, nós estamos entrando numa palestra, numa imersão sobre as estações do ano. E a estação que eu vou falar para você agora é a estação verão. Pastora, a senhora falou só de problema. E como assim? Como eu posso viver o verão? Como eu posso viver o inverno, a primavera, o outono? A verdade é que todas as estações têm as suas peculiaridades. E hoje eu vou falar especificamente sobre o verão. Como você pode associar tudo isso que eu acabei de falar com o verão, sendo que verão nós associamos ao prazer,
água de coco, sombra e água fresca. Quem numa empresa, lá no primeiro dia, lá que está trabalhando, já se sente grande e a lista de férias passa lá no meio dos funcionários e você é o primeiro a escrever: quero férias em janeiro, porque janeiro, sombra, água fresca, é peixinho, é camarão, é praia, é sol. Pastor, a senhora falou de frustração, desilusão, a senhora falou tudo isso. E o que isso tem a ver com o verão? Se o verão associa ao prazer, eu vou falar para você do que tem de bom no verão e do que tem de ruim no verão. Mas até das coisas ruins, a gente aprende muitas coisas. É sobre isso que eu irei explanar nesses próximos minutos juntas. Eu quero esclarecer que, apesar de verão estar associado a sol, água fresca, água de coco, diversão, praia, brincadeira, eu quero férias. Eu vou dizer uma coisa para você. Verão são altas temperaturas. Altas temperaturas. Quem não fica com aquele calorzão, querendo um ventilador, e o ventilador soprando aquele vento quente ainda. Altas temperaturas. O verão são dias mais extensos e o verão são noites mais curtas. Essas são 3 características proeminentes do verão. Altas temperaturas, dias mais extensos, noites mais escuras. Eu quero dizer que as altas temperaturas, existe pressão de todos os lados. Eu quero fazer metáforas agora. Eu quero fazer comparações. Altas temperaturas está sempre associado a quê? Pressão de todo lado. Pressão psicológica, pressão familiar, pressão financeira, pressão de saúde, pressão de todos os lados. Pastor, é pressão para todo lado. Parece que não vai haver trégua. O verão também está associado, parece que a pressão não vai acabar. O verão está associado que os dias são extensos. Esses dias não acabam não, pastora? Que dia que vai ter um tempo para mim? Que dia que vai chegar a sombra e a água fresca? Que dia que vai chegar o meu verão, pastora? Eu vou te dizer que o seu verão você já está vivendo. Que isso, pastora? Eu vou dizer e vou provar para você que você está vivendo o verão. As noites, continuando, as noites são mais curtas. Eu quero dizer que existe um segredo, que a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Apesar das altas temperaturas, se você souber lidar nos seus dias maus, se você souber lidar naqueles tempos tristes, obscuros, você vai conseguir viver as pressões do dia a dia. As pressões diárias, Deus vai diminuir para que você conquiste, para que você consiga avançar. Então tome posse dessa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, pegue esse pulo do gato, tome posse dessa palavra, para que você não tenha medo de que o sol amanheça e você venha viver dias de glória, porque Deus vai te ajudar. Ele se chama ajudador. O que eu quero ensinar não é receita de bolo. Pastora, parece uma receita de bolo, então pare, ore, ouça, escuta, execute. Eu quero te ensinar princípios. E esses princípios estão na palavra de Deus. Não é receita de bolo. Se você seguir princípios, vai dar certo. Mas dão mais certo do que conselhos humanos, pastora? Sim, eles dão muito mais certo, certeiramente, do que conselhos humanos. Conselhos humanos, no início da imersão, no início da nossa palavra, eu disse que você não pode sair ouvindo todo mundo, porque não dá para passar pente fino e pegar o melhor conselho. Você precisa ir na pessoa certa, no maravilhoso conselheiro. E aí sim, os conselhos, os princípios de Deus, eles vão dar super certo. Os conselhos humanos vão embora. Vivemos dias bons e precisamos valorizá-los também. O dia que tem sombra, água fresca, olha o segredo. Valorize, agradeça a Deus. Fale, Deus, muito obrigado.
Eu valorizo esses dias bons, porque a arma de guerra que eu tenho para agradecer, porque gratidão é uma arma de guerra. Quando você vai diante do Deus Altíssimo e o agradece, você está dizendo assim: Senhor, nos dias maus, eu também conseguirei viver, eu também conseguirei agradecer e vou passar por esses problemas bem e vou sobreviver e vou reconstruir. Esse sinal de valor que nós damos, nós vamos conseguir ter força para passarmos muito bem os dias não muito bons. Fiquem com esse pulo de gato também. Fiquem com essa arma de guerra. Isso é uma arma de guerra. Gratidão. Anote aí nesse caderno. Anote aí nessa folha que você pegou. Gratidão é arma de guerra. Então, eu quero dar continuidade, indo mais para o final da nossa imersão. Eu quero dizer que o sol também traz muita radiação. Quem já não ouviu falar que das 10 às 15 não pode tomar sol, que a partir das 16, de 8 às 10 o neném tem que ir para o sol? Verdadeiramente, depois desses fenômenos de efeito estufa, a gente já não sabe mais o que pensa. Mas os estudos dizem que a radiação trazem benefícios para o homem. E o que eu quero dizer é que o nosso neurotransmissor, que atua no sistema nervoso central, influencia no nosso humor. Você sabia disso? Ele atua sobre as emoções e sobre as nossas atenções. Ele atua sobre as emoções e a nossa atenção. São questões fisiológicas mesmo. Acontecem questões fisiológicas conosco, quando nós nos deparamos diante da radiação mesmo. As questões fisiológicas acontecem. E eu quero dizer para você que uma questão fisiológica, a primeira questão fisiológica que acontece é a melatonina. A melatonina é um hormônio que é produzido pelo nosso organismo e que fica no nosso cérebro. Sabe o que a melatonina faz? Olha isso, ela é liberada no início da noite, quando a iluminação natural cai e você começa a sentir um soninho. O sono vem. Essa é a melatonina que você precisa produzir durante o dia. Eu quero dizer uma coisa, anote aí. Anote, Salmos 3:5 diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmos 4:8 diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Pastora, eu estou vivendo tempos que eu não consigo descansar de manhã, eu não consigo descansar à tarde, eu não consigo descansar à noite, eu estou à base de remédios. Esse relatório vai mudar hoje. Esse relatório precisa mudar hoje, porque a palavra de Deus nos dá uma confirmação de que em paz nós descansamos à noite. Então, tome posse daquilo que Deus também nos ofereceu, o sol. O sol gera a melatonina. E se você tem essa melatonina, ela precisa ser trabalhada durante o seu sono. Você precisa descansar, literalmente, no corpo, na alma e no espírito, para que você consiga viver as guerras do dia. Olha como é que as coisas estão associadas. Olha como é que eu estou linkando as coisas. O sol também, a radiação do sol, gera em nós a serotonina. O que é serotonina, pastora? É o hormônio da felicidade. Pastora, existe o hormônio da felicidade? Existe. E você precisa tomar sol. Você precisa viver o verão. Você precisa. Não queime etapas. Você está vivendo o verão, então viva-o com intensidade. Para que você consiga viver a próxima estação, e a próxima, e ela se renove todos os dias. As estações se renovem sobre a sua vida.
Eu quero declarar que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é uma substância química que faz com que os neurônios passem entre si. E olha o que a serotonina faz. Ela regula o ritmo cardíaco, ela regula o sono, o apetite, o humor, a memória, a temperatura do corpo. Precisamos do verão. Precisamos do verão. Precisamos de melatonina. Precisamos de serotonina. Pastor, é só isso? Não. Se nós não chamarmos o Deus Altíssimo, porque Ele é o sol da justiça, precisamos do sol físico, precisamos do sol natural. Mas se não chamarmos a estrela da manhã, não adianta, a sua felicidade vai acabar, ela terá prazo de validade. Então a serotonina, olha o que Deus faz, Ele usa a criação a nosso favor. O Criador não será ao seu favor? Se Ele usa o sol para criar serotonina, e quantas pessoas se sentindo tristes, amarguradas, não conseguem dormir, desequilíbrio no apetite, está com o apetite totalmente desestruturado, quer comer, ou então parte para não comer nada, não tem um equilíbrio, desajuste emocional, gera apetite descontrolado também. Então tome posse da verdadeira melatonina, tome posse da verdadeira serotonina, tome posse também de uma hidratação constante, tome posse da dopamina. Olha a dopamina. A dopamina é o hormônio do humor. Pastor, então eu tenho que ficar rindo igualzinha aquela mocinha ali. Eu tô feliz. Olha os dentes. Eu tô feliz. Mostrando os dentes para todos. Não, nós. É quando você está verdadeiramente feliz por dentro, a sua expressão facial vai mudar, sem artificialidade. Quando você verdadeiramente se encontra, automaticamente o seu humor virá. Você não ficará com picos de humor. As pessoas que vão te cumprimentar um dia, você vai ficar feliz. Oi, tudo bem? Bom dia. No outro dia ela te cumprimenta e você fala, sai pra lá. Não é isso. É você se encontrar no nível de humor que você precisa se encontrar. O nível de humor é o nível de dopamina que você precisa para lidar com as questões. Tem pessoas desestruturadas demais, saem rindo de qualquer maneira, ri de tudo, ri de morte porque está nervosa. Não é esse o humor que eu estou falando. É ter o bom humor. É você olhar para si e falar, eu verdadeiramente me encontrei, eu estou bem. Eu não preciso de fazer um teatro para as pessoas. Então a dopamina, a serotonina e a melatonina, precisamos dela. Precisamos de uma hidratação constante. O Criador, o Deus Altíssimo, Ele é a água da vida. Verão, você não precisa de uma hidratação constante? Jesus é a hidratação constante. Eu quero terminar com uma palavra que tem muito a ver com a hidratação constante. Lá em João 4, fala de uma mulher samaritana. Jesus estava cansado e sentou à beira do poço de Jacó. Uma mulher foi lá pegar água e ele pediu água. Ela falou, que isso? Eu sou samaritana. Que isso? Eu sou samaritana. E o Senhor, sendo judeu, conversando comigo. Uai, o que é isso? E aí Jesus respondeu assim. Replicou-lhe Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida, água viva. E ele te daria água viva. E ela falou, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Como assim água viva? E ele diz assim,
beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero dizer que o sol de verão, precisamos cuidar muito para não ficarmos desidratados. Mas eu quero fazer uma comparação com essa desidratação espiritual. Ela pode ser resolvida com a água da vida, que você nunca mais vai sentir sede. Só Jesus é a água da vida. E o verão traz consigo também fortes chuvas. Para a gente fechar, fortes chuvas. Aquelas chuvas repentinas que destroem casas, devastam cidades, trazem inundações. E quando a chuva acaba, as pessoas ficam olhando, meu Deus, é noticiário de TV. Eu quero dizer que se você está vivendo hoje essas chuvas fortes de verão, nada que você não possa reconstruir. Eu quero fechar essa palavra dizendo que a estação verão é uma estação de prazer, de grandes momentos, mas que nós também precisamos saber passar pelos momentos difíceis e reconstruir. Eu quero orar com você e quero deixar essa mensagem que Deus colocou no meu coração fortemente. Olha que interessante. Reconstruir torna-se mais fácil quando nos libertamos da crença de que mudanças nos afetam negativamente. Então, abra mão dessa crença. Eu estou passando por mudanças, eu olho isso de forma negativa, então nunca você vai reconstruir. Olhe de forma positiva, que a reconstrução vai te encontrar. O caminho certo virá ao seu encontro. Eu quero fazer uma oração com você. Você permite? Só que eu preciso que você pegue no início do seu caderninho lá, o seu nome, a sua idade e o seu projeto de vida. E aí, depois dessa imersão, você consegue saber verdadeiramente quem você é? Você consegue interiorizar que você não tem muito tempo, você só tem uma vida? Você consegue perceber que agora você tem que correr atrás do pare, do olhe, do pense, do ouça, do reflita e do execute? Agora pegue o seu propósito de vida. Daqui para frente você pode colocar mais propósitos, que agora eu te dei o pulo do gato. Deus te ensinou vários princípios aqui. Eu quero dizer, não desista dos seus sonhos. Você está vivendo uma estação chamada verão, mas você pode reconstruir. O Senhor Jesus vai te fazer andar sobre as águas. Eu quero dizer que você não precisa mais bater a cabeça por aí, porque o Senhor te ensinou muitos princípios para a vida. Coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, que essa imersão atinja muitas mulheres, muitas pessoas hoje, e que essa mulher que está ouvindo hoje, essa pessoa que está ouvindo essa imersão hoje, eu peço a Ti que o Senhor venha ensiná-las a reconstruir, a sair dos escombros, dos destroços, aqueles lugares mais obscuros e sombrios. Os destroços e os escombros agora vão sair do caminho da minha amiga agora, dessa pessoa que está ouvindo. Que haja um respirar, que haja um novo tempo agora, um tempo de vida, de graça. Que haja o recomeço, que haja o reconstruir. Eu quero declarar sobre a vida de cada uma de vocês, de que o caminho da reconstrução já está chegando. Novos projetos de vida, Deus te fará enxergar, Deus te fará acreditar e Deus te fará executar. Você não vai mais perder tempo. Todos os projetos agora que você colocar neste papel, todos os projetos que você vai colocar agora neste papel,
seja diante do Deus Altíssimo e Ele te ensine e você ouça a voz de Deus a partir de hoje. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Olha, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade imensa de poder liberar uma palavra de vida para você. Tantas mulheres inscritas, tantas mulheres alcançadas, estou muito feliz. Deus te abençoe. E aproveitando, nós vamos falar também sobre o Banquete de Esther, um evento anual que vai acontecer em várias cidades. Você fique atenta, mês de outubro é a culminância no Rio de Janeiro, mas durante todo esse ano nós vamos estar falando onde cada banquete vai acontecer em cada cidade. Fique atenta. Fique atenta no Instagram da nossa apóstola Tuliane, que também escreveu esse livro maravilhoso, Dê Poder às Suas Manhãs. Você precisa adquirir esse livro. E para finalizar, a Missão África, uma ONG já está sendo estabelecida, um projeto social e mais para frente nós vamos falar sobre ele. Se você quiser contribuir para esse projeto social, nós vamos passar todas as informações pelo Instagram da nossa apóstola Tuliane. Deus te abençoe. Obrigado ao bom Deus por essa grande oportunidade e Deus seja contigo. Um beijo.